Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral. Vai analisar as notícias e as situações com você, o advogado Roberto Mohamed. Mohamed, ontem nós reclamamos aqui, nós repercutimos a violência do final de semana aqui na Baixada Santista, principalmente por dois aspectos: assaltos, arrastões nas praias de São Vicente, em Guarujá também, principalmente Itararé e Gonzaguinha, assalto na estrada, na Cônigo Domênico Rangoni, assalto na praia de Sangava, de um turista em Guarujá, assim, muita violência. Ontem, o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, anunciou, a partir de amanhã, a Operação Impacto aqui na Baixada Santista, com o BAEP e a Rota. Ele explicou que não dá para antecipar a Operação Verão, porque os policiais militares que vão atuar ainda estão finalizando o treinamento. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. É muito importante isso, e eu estava agora ouvindo a entrevista do ilustre prefeito de São Vicente na Rádio Bandeirantes. É engraçado como ele bate numa tecla só: São Vicente é pobre e precisa da ajuda do governo do estado. E tudo que ele fala vem do governo do estado. A gente já colocou aqui que é inconcebível um prefeito dizer que o município é pobre, que está em estado de calamidade financeira e aumentou o número de secretarias e cargo comissionado. Se ele tivesse cortado na pele, diminuído o número de secretarias e cortado o número de cargos comissionados e mandado o vagabundo embora, ele podia aí sim ter moral para fazer isso. Ele não tem. Eu vou pedir até que a técnica procure uma foto do famoso asfalto da rua em torno de um carro. Isso mostra o que é o governo do Caio Amado. Uma empresa foi contratada para fazer o asfalto de uma determinada rua. Colocam o que se faz em Santos, em qualquer lugar. Você coloca as faixas para ninguém estacionar e avisa, e coloca uma faixa grande avisado que no horário de tal a tal todo mundo tem que tirar o carro dali por causa do serviço. Um determinado veículo que parece que já estava abandonado há algum tempo, ficou lá. Se a técnica conseguir achar a foto, eu vou achar... as pessoas vão cair para trás achando que isso é coisa de programa de humor, né? Porque é inconcebível que uma empresa contratada para asfaltar uma rua asfalte e deixe o asfalto em volta do carro, e onde o carro está não está asfaltado. Eu não sei como é que é o nome em São Vicente, se é CET ou é esse Departamento de Trânsito e tal. É Secretaria de Transportes. Eles têm guinchos. Era só ir lá, guinchar o carro, levar para o pátio, o dono que se virasse, porque o interesse social e o interesse público é predominante, e asfaltar a rua. Não fazer é ridículo o que foi feito. Só que mostra que o prefeito de São Vicente não manda na cidade, ele não tem mais o controle da cidade. A gente já cansou de falar aqui. Aí eu vi, por exemplo, todo mundo se manifestando com horror ao que aconteceu em São Vicente. Mas, por exemplo, a Solange Freitas fez 2 vídeos enormes sobre a situação, que tem cobrando ações com as verbas que ela conseguiu para a segurança, mas ela está no governo de São Vicente com 4 secretarias. 3 ou 4. O Caio Amado, o Caio França, fez a mesma coisa, mas também tem secretaria no governo, eles estão no governo. E aí entra o que eu digo aqui, que ele não manda mais nada, o prefeito de São Vicente. Por quê? Porque todas as secretarias do governo dele têm dono. Ora, se eu sou prefeito e nenhum secretário me deve satisfação, porque eles devem satisfação aos donos das secretarias, eu não administro a cidade. Tudo isso em troca de uma reeleição. Reeleição para quê? Para continuar não mandando na cidade? O Caio está esquecendo da história dele. Porque na eleição do Pedro Gouveia, o Caio não existia na política. E surpreendeu todo mundo. Você lembra, Paulo? Quase foi para o segundo turno. Quase teve segundo turno com um ilustre desconhecido que era o Caio Amado. E que acabou eleito na eleição seguinte. Eu acho que ele está menosprezando o fato de que ele está sendo... ele se preocupou em comprar o apoio dos políticos que poderiam ser adversários dele, esquecendo que pode surgir um novo Caio Amado para morder o pé dele.
Porque ele surgiu do nada. E a política hoje, e a gente viu, nós elegemos um presidente da República assim. Jair Messias Bolsonaro jamais seria presidente da República numa situação política normal. Uma situação anormal, de caos, faz com que você crie determinados fenômenos que normalmente são péssimos. É o Milei na Argentina, né? O Milei na Argentina, Fernando Collor de Mello em 1989, todo mundo viu no que deu. Bolsonaro em 2018. A gente não pode esquecer o que acontece. E aí é pior. Billy em São Vicente. Querem coisa pior do que o Billy? Pior é que o Caio Amado, o Billy está feliz, porque agora ele é vice-campeão. Na escala do pior prefeito que São Vicente já teve, primeiro era o Sebastião, que veio depois do Coiú. Aí o Billy tomou o lugar dele, agora o Caio conseguiu tomar o lugar do Billy. A briga lá é feia para ser o pior prefeito que a cidade já teve. São Vicente é pobre? Não tem dúvida nenhuma. A primeira coisa que pobre tem que fazer quando quer alguma coisa na vida é economizar. É cortar despesa. Ele faz o contrário. Ele chora e diz que não tem dinheiro para nada e aumenta cada vez mais o número de pessoas que vão consumir dinheiro do Tesouro Municipal. Ele tinha que estar extinguindo secretarias. Ele está criando secretarias. E criou cargos em comissão a mais. O que isso significa impacto na despesa? Muita coisa. A gente falou aqui do biscoito, que foi retirado, classes que nas escolas municipais estão sendo fechadas, e em vez de você ter o número recomendado pelo MEC, você está juntando classes em escolas municipais. Enchendo a sala de aula de alunos. É isso que se espera? E aí fica, toda pessoa que comete esse tipo de erros tem duas opções. Ou ela reage contra a crítica de maneira agressiva, ou então partindo para aquela coisa de não sei quem são vocês, isso aí não me atinge, fingindo que ninguém está falando nada, como ele fez, de forma ridícula e assintosa, mas eu durmo na pia diante disso. Ou então ele fala, peraí, eu tenho que parar e reorganizar a coisa. Chama os deputados que ganharam secretarias e fala, olha, vamos rearranjar isso aqui, porque a coisa tem que funcionar. E não fazer o que acontece. Enquanto a gente não tiver administração pública pensando dessa forma, não adianta colocar a culpa no governo do estado, não adianta colocar a culpa no governo federal, não adianta colocar a culpa em Santos. Olha lá a imagem. Trabalhar. Olhem só, olha, isso é coisa de desenho animado, gente. Olha lá, em torno do carro. Como o carro não saiu, só que a própria prefeitura que mandou asfaltar a rua também tem guincho e tem departamento de trânsito. Por que não tirou o carro dali? Fazer aquilo, isso para mim é um atestado de incompetência que não tem tamanho. Eu não sei como é que alguém pode conceber fazer uma coisa daquela. Até o peão que fez tinha que falar, peraí, não pode, para tudo, não podemos fazer isso. O carro virou monumento municipal, né? Ali na rua. Então, esse tipo de coisa que só acontece em São Vicente, talvez em Cubatão também, mostra que não adianta só encher de PM. E aí entra o grande X da questão, Paulo. A violência no Guarujá também foi enorme, e agora a violência no Guarujá é assustadora. Adiantou a rota DC? Adiantou encher de policiais? Eles foram embora e o que aconteceu? Voltou tudo ao normal. Não pode se imaginar que combate à violência, isso não é conversa de esquerda, não. Não se pode imaginar que combate à violência se faz só com polícia. Não é. Não é. Combate à violência se faz com uma ação integrada de toda a máquina pública municipal, estadual e federal, fazendo com que nessas áreas eu dê emprego, lazer, educação, cultura e esporte. E iluminação. E principalmente iluminação. Quando eu consigo fazer tudo isso, eu não repito o erro do Rio, de jogar uma UPP com 4, 5 policiais dentro de uma favela e não fazer mais nada. Não tem escola, não tem biblioteca, não tem centro de cultura, não tem posto de atendimento médico,
E aí os policiais são obrigados até a fugir e deixar abandonada a UPA, porque a unidade de polícia pacificadora. Por quê? Porque não tem condição de agir. Hoje é uma terça-feira. Amanhã desta terça-feira, foi mais uma vez infernal para os usuários da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Aí tem a opção da Cônego Domênico Rangoni, totalmente parada, com caminhões obstaculizando todas as pistas. Não é só isso. O motorista da Baixada que tenta sair para o interior, para a Grande São Paulo no fim de semana, já sabe o inferno que é a saída, o inferno que é a volta. Quem tenta vir para cá, a mesma coisa, é 4, 5 horas de estrada. E isso não é só no sistema Anchieta Imigrantes, é na Tamoios, é na Mogi Bertioga, é na Domênico Rangoni, é na Manoel da Nóbrega. O sistema rodoviário da Baixada dá claros sinais de colapso. O que a gente vai fazer? Depois do intervalo, o Mohamed explica se ele tem a solução para isso. Balsas, estradas, nesse segundo bloco aqui do Opinião Litoral dessa terça-feira, a gente vai ver qual a solução que o Mohamed aponta para o colapso que se desenha claramente, ainda não chegou a temporada de verão, mas as estradas e as balsas estão um inferno para os usuários, Mohamed. Paulo, não é questão de ter solução e parecer o sabe-tudo que só fala na televisão. Tem algumas coisas que são tão óbvias e a gente não consegue enxergar por que os políticos são tão medíocres. Vamos começar pela Ecovias. A Artesp não existe. Não é agora no governo Tarcísio. Durante todos os governos do PSDB, ela não existiu. Ela não existe. Eu não sei qual é o critério de nomeação para os membros da Artesp. Deve ser quanto de mais idiota, melhor. A Artesp é a Agência Reguladora de Transportes no Estado de São Paulo. Eu vou te explicar por quê. No domingo, com aquele sol de rachar o coco, começaram a operação subida de manhã. O cara que vem passar o dia na praia estava descendo no domingo. Foi um caos. Estava todo mundo descendo pela Anchieta porque eles começaram a operação subida de manhã. O cara não se atentou que ele tinha que ter começado às 4 da tarde. Na verdade, eles usaram 2 pistas, as 6 pistas da Imigrantes para subida e as 4 da Anchieta para descida, né? Mas foi um absurdo, sem nenhum sentido. Porque as pessoas não subiram de manhã, não tinha tráfego. O cara vem para Santos passar o fim de semana com sol de 33 graus, ele vai embora? Claro que não. Ele vai embora à noite. Ou na segunda de manhã, porque estava um caos na segunda-feira. Em Praia Grande, por exemplo, estava um caos, estava toda parada a estrada por conta da subida de gente que deixou para ir de manhã. Então, se você não chegar na Ecovias com pressão e fiscalização, e aí não é problema dos municípios, é eles pressionarem o governador para colocar gente minimamente decente que queira trabalhar na Artesp. O segundo ponto é a hipocrisia que reina entre os políticos. Eu vi um vídeo da deputada Rosana Vale propondo que ela fez uma reunião com a Artesp, com o governo do estado, porque existem vans que levam pessoas de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, para São Paulo para fazer tratamento médico, em vários hospitais, que são de ponta, públicos. Ela sabe que isso não vai passar. É discurso que ela está se preparando para a eleição, para mostrar, e é o que ela mais faz, né? Porque ela sabe que não vai passar. Como é que vão fiscalizar qual van está levando paciente médico da van que está levando turista ou gente para trabalhar? Deputado, era mais simples. Sabe o que a senhora podia ter feito? Falou, eu quero ver uma única razão técnica para não descer van para imigrantes. Não tem. Ah, freio? Não tem. Não tem. O ângulo de descida da Imigrantes é perfeito. Ela foi uma das obras de engenharia, na minha opinião, mais bem feitas. Aí vem o segundo discurso. Porque van é um carro, gente. Uma RAM é maior que uma van. E vende em loja e desce pela Imigrantes.
Por que não pode descer a van? Mesmo os ônibus, porque ônibus é uma coisa, caminhão é outra. Mesmo ônibus, não tem ônibus velho descendo hoje. Tem caminhão velho trabalhando, mas ônibus velho não tem porque não pode. As empresas são obrigadas, ela tem prazo de validade para trocar os ônibus fretados e os ônibus que fazem a ponte rodoviária Santos-São Paulo. Por que eles não podem descer para imigrantes? Não tem razão técnica para isso. Quem me garantiu isso foi um grupo de engenheiros dentro do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, cujo presidente já esteve aqui. Por que a Artesp não obriga a Ecovias a deixar descer? Aí, deputada, não precisa fiscalizar. Você não pode deixar ônibus velho e clandestino descer. A fiscalização resolve, porque visualmente você sabe. De resto, esse projeto seu resolveria o problema de quem trabalha em São Paulo e mora em Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão. Resolveria o problema dos pacientes das vans. Resolveria o problema de quem vai trabalhar em São Paulo ou fazer um determinado negócio em São Paulo. Ou seja, a senhora podia ter resolvido o problema. E sabe como? A senhora é deputada federal. Faça um projeto. Ao invés de se preocupar na sua equipe só ter gente boa de internet, põe alguém bom em técnica legislativa, faz um projeto para alterar o Código Nacional de Trânsito, para obrigar as concessionárias estaduais a apresentarem motivo relevante para impedir o tráfego de veículos maiores nas rodovias que elas têm concessão. Pronto, acabou o problema, deputada. A senhora obrigava a Ecovias a deixar descer as vans e os ônibus pelos imigrantes. Isso não é ser sabe tudo. O segundo ponto, quando você questionou, que é a questão da superlotação dessas cidades no inverno, no verão, quando você tem muito sol e tudo isso, é simples. Eu já falei aqui, a explicação está dada. Câmeras espalhadas de monitoramento pelas estradas, e não só radar. Eles só põem radar, porque radar dá multa e dá dinheiro. Eles não põem câmeras. E aumentar o efetivo de uma polícia que está abandonada deliberadamente por conta dos governos do PSDB. A Polícia Rodoviária Estadual, que é um braço da PM. Enquanto ela estiver sucateada, ela não vai poder atuar. Você tem que ter postos em todas as estradas e tem que obrigar o concessionário daquela estrada a construir postos decentes, com ar-condicionado, banheiro que funcione, e não abandonar o guarda num papocilga, nessas cabines de fibra que fazem. A Polícia Rodoviária está abandonada. Abandonada. Tanto quanto a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, um apelo ao secretário Derrite. O senhor tem que focar nessas duas polícias imediatamente. Primeiro, porque elas são cruciais. Porque o bandido se move de uma cidade para outra, justamente atuando na área onde a polícia rodoviária pode ser mais efetiva. Secretário, o senhor tem que olhar para a Polícia Civil e o senhor tem que olhar para a Polícia Rodoviária. É essencial que a Polícia Rodoviária esteja com as motos trabalhando nas rodovias da Baixada. Enquanto não fizerem isso, a gente vai continuar tendo o que tem. E o Guarujá, Paulo, a gente sabe. Deixaram as favelas crescerem num volume e deixaram elas terem dono. É a mesma coisa que todo mundo fala do Rio de Janeiro, esquece o Rio, Paulo. Aqui nós já temos, é o Guarujá. No Guarujá, o crime manda numa área extensa que talvez chegue a 1/3 da cidade. Não é mais o prefeito que consegue resolver. Não estou falando que ele não tem culpa, mas ele não consegue mais resolver. É uma intervenção estadual e federal urgente. Está todo mundo deixando a coisa chegar num grau incontrolável. Quando chegar neste grau, acabou. Virou Rio de Janeiro. Só que aqui, ó, do nosso lado, no Guarujá. No conflito Hamas-Estado de Israel, Israel teve a simpatia do mundo todo no início diante de uma gravíssima, inaceitável, monstruosa agressão terrorista. A situação humanitária de Gaza foi mudando a opinião pública mundial
contra Israel. Então, hoje existe um movimento de reação grande aos movimentos israelenses de tentativa de extermínio do Hamas, submetendo a um massacre a população palestina da faixa de Gaza. Ontem, os primeiros brasileiros repatriados, 32, chegaram ao país. O presidente Lula foi receber e ele falou uma frase que, será que ninguém orienta o Lula? A gente reclamou tanto do Bolsonaro falar muita bobagem aqui. O Lula falou que Israel também comete terrorismo. Pode ser até verdade, é difícil da gente avaliar daqui a ação de Israel fora desse movimento de guerra, tanto em Gaza como na Cisjordânia também. Agora, há outras maneiras de falar isso. Ele pode falar, a situação humanitária em Gaza é inaceitável, sem dizer que Israel comete terrorismo. Ele é um chefe de Estado, né? Então, a gente até entende que o interesse comercial do Brasil aproxima o país muito mais dos países árabes, inclusive o Irã, que financia o Hamas, do que Israel, que é um Estado pequeno e que tem poucos negócios com o Brasil. Mas o Lula abriu a boca para falar muita besteira, não é, Mohamed? Então, Paulo, eu ontem estava desesperado vendo na TV o que ele estava fazendo no aeroporto. Era melhor ele não ter ido, deixado só o ministro das Relações Exteriores. Ele não falou só besteira, ele fez besteira. É inacreditável como não existe cerimonial na presidência da República. Eu não sei quem foi a anta que colocaram lá, mas não tem o menor protocolo. Eu tinha vergonha do Bolsonaro, vergonha alheia, mas com o Lula eu estou tendo muito mais. Ontem ele fez uma coisa, eu estava vendo aquilo na TV e estava me irritando pela falta de respeito do Lula em relação a características dos povos. Estavam descendo palestinos com cidadania brasileira, quase todos muçulmanos, praticamente todos muçulmanos. Os muçulmanos não aceitam que alguém toque a mulher dele. Né? Nenhum país muçulmano se dá beijo no rosto de uma mulher. Nenhum. Tem que se respeitar. Você tem que respeitar os costumes do povo. Ninguém avisou o Lula disso. Aí estava ele e a Janja, esperando as pessoas descerem do avião, e ele taca a beijar a mulher do cara lá, o primeiro que desceu, beijar as filhas, aquelas duas meninas, e as meninas, ele saiu do microfone e ficava passando a mão nas costas dela. É um jeito de... É carinho, é carinho. Tem pessoas que são sinestésicas, elas precisam tocar. Infelizmente, eu sou assim. Mas tem que ter cuidado. Você tem que respeitar a religião. Não se pode ficar fazendo isso com a filha de um muçulmano. Não se pode ficar querendo dar 2 beijinhos no rosto da mulher de um muçulmano. Eu estava desesperado vendo isso, porque é inconcebível que um presidente da República não saiba como se cumprimentam pessoas que estão vindo para o país. Ah, mas é o costume brasileiro. Respeite os costumes de todos, para que os nossos costumes sejam respeitados. A Janja tem curso superior, ela tinha que ter avisado isso para o Lula. São coisas absurdas. E o que ele falou ontem se somou ao festival de besteiras que ele fala, uma atrás da outra. Ele está detonando o Haddad. E a gente já falou aqui sobre isso. Mas ontem, Israel está cometendo crimes de guerra. Ninguém tem dúvida disso. São crimes de guerra. Não é terrorismo. Terrorismo é o Hamas, que o partido do Lula defende abertamente. O partido do presidente da República defende abertamente porque tem uma regra feita por algum retardado mental que não evoluiu ao longo do tempo e que acha que qualquer movimento revolucionário tem que ter o apoio. Mesmo que esse movimento revolucionário negue e seja cruel em relação a qualquer das bandeiras que o PT defende. Ele é contra a liberdade das mulheres, ele é contra o homossexualismo, ele é contra o direito ao aborto, ele é contra a liberdade de expressão, ele é contra a liberdade religiosa. E o que o PT está fazendo apoiando o Hamas? Ah, mas ele é revolucionário. Não, ele não é revolucionário. É um grupo terrorista que quer aniquilar um Estado soberano, que é Israel, que cometeu
absurdos desde que foi criado em 1948, desrespeitando a mesma resolução que o criou em relação à Palestina. Agora, dizer que Israel é terrorista, aí o Lula passou do limite. Aí realmente não dá para aceitar que você tenha um presidente, além de fazer todas as bobagens que ele fez ontem, ainda fale tanta besteira. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, Roberto Mohamed analisando as notícias, as situações com você, telespectadora, com você, telespectador. E uma dessas situações com certeza incomoda você, que é a onda de calor que atingiu praticamente o Brasil todo. Esta segunda-feira marcou um recorde de consumo de energia no Brasil por causa do uso de aparelhos de ar-condicionado. Ninguém aguentou o calor de ontem. Paulo, e aí entra uma preocupação que eu tenho, porque a gente tem que tomar determinados cuidados. É que uma situação da política econômica, né? O PT quer gastar. E aí, para isso, ele quer aumentar a arrecadação, ou seja, sufocar a economia com mais impostos. Mas ele não faz nada para cortar a despesa, que seria a primeira lição. Da mesma forma, a gente está tendo um problema muito sério. Santos já aderiu ao programa. Existe um programa federal criado no início do governo, eu não lembro, e não vou cometer essa injustiça, mas eu vou dizer claramente, não lembro se foi no final do governo Fernando Henrique ou no início do governo Lula que esse programa foi criado. Existe uma parceria do governo federal com qualquer cidade que queira trocar o sistema de iluminação pública por LED. O custo é muito pequeno para a cidade. Mas é feito diretamente entre o governo federal e a companhia de luz, a distribuidora de energia da região ou da cidade. Isso é urgente. A economia que a luz de LED provoca, que chega até a 40%, é urgente. Todos os prédios da cidade, na minha opinião, deveriam já ter trocado isso, serem obrigados a fazer isso. Você está gerando despesa? Tem que fazer. Nós precisamos urgente reduzir o consumo. Os novos aparelhos de ar-condicionado são muito mais econômicos do que eram há 5, 10 anos atrás, Paulo. O problema é que a maior parte das pessoas está comprando equipamento usado, recondicionado, que ainda é do tempo daquele que ficava fazendo o registro da força girar. Uma outra coisa que tem que ser feita com urgência no Brasil é o incentivo à energia solar. Olhem bem o que eu vou falar. O Congresso Nacional aprova um marco da energia solar prestigiando, lógico, isso é movido a lobby, né? A viagem para a Disney, a malinha das distribuidoras de energia. Quando você monta placas de energia solar numa casa de praia, por exemplo, ou mesmo na cidade de Santos, tem um monte, você não pode usar diretamente. Você tem que vender esta energia para a distribuidora de energia, que te dá o crédito na conta. Quem faz a medição são eles, quem calcula o crédito são eles, então você nota que, mas não é possível, eu nunca consigo ter crédito suficiente para pagar minha conta de luz, se eu produzo energia suficiente para abastecer minha casa? Não, porque os caras não prestam. Os grupos econômicos que estão por trás dessas distribuidoras de energia, nessa privatização nojenta que o PSDB fez em São Paulo, são desonestos. Todas elas. Elas não são só incompetentes. Na verdade, elas não são incompetentes, porque tudo é proposital. Essas empresas fazem o que querem. E depois, quando você tem um crédito, por exemplo, muito excedente, você não tem como usar. Porque, por exemplo, digamos, é muito normal, a gente vê muito isso na Zona Noroeste, Paulo. Na Zona Noroeste, no Guarujá também tem. As pessoas têm um lote de terreno na periferia da cidade e elas constroem casas para todos os filhos. Os filhos vão casando, vão morando no mesmo terreno. Então aí faz a primeira do fundo, depois a outra do fundo.
Muitas vezes são 2 terrenos com 2 matrículas unificadas, mas que eles não unificam no registro de imóveis, eles vão fazendo as casas, às vezes nem registram a casa. Mas essa pessoa tem 2 pontos de luz, na casa dele e na casa do filho. Se ele tem energia solar na dele, ele não pode usar para também creditar na do filho. Aí ele vai ficando sempre com crédito que ele nunca vai usar. As pessoas que sabem do que eu estou falando entendem o que é isso. Isso é criminoso. E a ANEEL podia ter resolvido isso. Se a gente não partir para a redução drástica do consumo desnecessário, que é desperdício, e não partir para a geração de energia alternativa, a gente vai ter colapso. Não adianta incentivar carro elétrico, você não vai ter como abastecer. Como carregar o carro. A coisa é grave. E, por exemplo, numa cidade como Santos, e aí entra a atuação de prefeito, atuação de Condesb, atuação de governador do estado, não é só o governo federal. Incentivar é uma coisa, exigir às vezes é o necessário. Nós temos um mar de telhados em Santos que poderiam hoje estar captando energia. Isso não acontece. Por quê? Qual o problema de se fazer isso? Você tem ideias mirabolantes? Algumas são, mas algumas funcionam. Por exemplo, a cobertura dos canais no trecho de praia. De praia. Não dentro porque você tem as árvores, os fios, não dá. Mas a partir do momento que ele entrou na praia, por que não se fazer uma cobertura neles? Com placas solares, usando para a luz de rua. Quanto isso provocaria de economia? E quanto isso teria de impacto no visual das pessoas de se sentirem compelidas a fazer o mesmo nas suas casas? Por que não uma lei que fizesse com que as pessoas trabalhassem com reuso de água, os prédios, os grandes condomínios? Isso é obrigatório. Ah, não, é só daqui para frente. Daqui para frente não adianta, a cidade já está superpovoada. O ex-vereador Augusto Zago, ele propôs isso na Câmara de Santos. E não aprovaram porque pagaram para não aprovar. Porque a gente sabe como é que é a Câmara de Santos, não é supermercado. Aprova a lei que não paga. Agora, a gente falou da atrapalhada do Lula, Mohamed. Ontem teve atrapalhada... Câmara de Santos não, né? Todas. Teve atrapalhada também, recente, no Ministério da Justiça, no Congresso, uma mulher condenada por lavagem de dinheiro, casada com o principal traficante, tio Patinhas do Amazonas, circulou. Ela, condenada a 10 anos, responde, ela tem o recurso, ela tem a liberdade, mas ela já é condenada a 10 anos. Circulou no Congresso, circulou no Ministério da Justiça, com advogados criminalistas do Amazonas, ela é de lá, também com uma ONG do Amazonas, e foi recebida por 2 assessores de segundo escalão, do ministro Flávio Dino. Então, Paulo, foi uma armadilha. E como sempre, eu falo, o Kim Kataguiri, que a gente gosta tanto, a Adriana Ventura, uma mulher muito simpática, deputados federais de oposição, estão exagerando, falando o tempo todo de bobagem. Kim Kataguiri impeachment, né? Pediu impeachment do Dino. Marcar posição não é isso. Marcar posição não é ser ridículo. Não é esquecer o papel do deputado. E esse menino, por exemplo, me dói quando eu vejo ele fazer isso, porque eu acho que ele é uma das maiores revelações da política brasileira. Esse menino vai ser um grande político. E na questão municipal, as coisas que ele tem postado, ele é candidato, ele é pré-candidato a prefeito de São Paulo, quer marcar posição. Mas eu acho que está faltando cabelo branco. Como tem na equipe da Tabata, está faltando na dele. Só moleque. Falta alguém que diga menos. Equilíbrio de vez em quando é muito melhor do que esse ataque sistemático. Oposição não é isso. Oposição não é oposição cega. O Dino não estava nada, não participou do encontro. Publicaram 2 fotos, uma do Boulos com elas e outra do secretário do Dino.
Só que as roupas eram diferentes. Ninguém notou que eram dois eventos completamente diferentes. E o Boulos tem uma ligação com a esquerda radical. E aí vai ter também com crime, porque vai ter com periferia. É a praia dele, foi onde ele nasceu politicamente. Nas invasões de prédios e que tem um monte de bandido infiltrado. Gente, é a história do Boulos. Não dá. Ele está fingindo para um monte de gente que ele é um cara comedido, mas não é. O Boulos é aquele cara de esquerda que ninguém segura, que vive no século XIX. Que acha que tem que coletivizar tudo. Na verdade, menos o patrimônio dele, né? Porque, para quem não sabe, o Boulos é de família rica e nunca passou fome ou necessidade na vida, o que não é um crime. As pessoas não é falta de qualidade você viver bem. Algumas pessoas vencem na vida, outras não. O que não pode é ser hipócrita o tempo todo. Mas no caso da secretaria, o que faltou, e para mim, Paulo, isso é o que me arrepia, é a ausência de um setor de informações no governo federal. Não é só a ABIN. O Gabinete de Segurança Institucional não é só o comando da tropa lá de baixo ou dos seguranças do presidente. Ele é tudo. É obrigatório que ele faça uma checagem de toda a agenda oficial do primeiro e segundo escalão, para evitar constrangimento. Todo mundo fala, mas a mulher... Eu cheguei a ouvir ontem, a mulher não transitou em julgado o processo contrário. Todo mundo sabe que ela é a mulher do maior traficante do Amazonas. Ora, não importa se não transitou em julgado, eu não estou discutindo se ela pode estar livre ou não. Eu estou discutindo que ela não pode tirar uma foto abraçada com a segunda pessoa do Ministério da Justiça. E o Dino está louco da vida. Dizem que ele soltou os cachorros lá, com total razão. Eu acho que ele tinha que ter mandado o cara embora. Imediatamente. Porque esse grau de incompetência é absurdo. Você tem que checar quem vem falar. Porque não existe esse negócio. Veja bem, quando você chega em Brasília, eu já tive audiência com o ministro, Paulo. Você não pode levar quem você quer. Você marcou com o ministro para te receber, você tem que dizer o assunto, você tem que dizer de onde é. Aí, se ele te receber, você tem que dizer, eu vou acompanhado de fulano e fulano. Se não der o nome, a pessoa não vai entrar, vai ficar na antessala. Olha, não é como fazer uma visita, sabe aquele vizinho chato ou cunhado chato que chega na tua casa e fala, trouxe uns amigos aqui para conhecer tua casa e tomar uma birita? Não pode fazer isso lá. Não pode. Eles até gostam de fazer isso, o estilo do Lula é esse, mas não pode fazer. Você tem que submeter quem você vai levar para entrar na sala do ministro. Gente, é um mínimo de segurança. Um mínimo. E não tem. É inacreditável como há uma incompetência generalizada em Brasília nesta questão de informações. Eu não entendo como isso pode acontecer. A responsabilidade é do Dino? Não é, na minha opinião. Não é. A responsabilidade é do Gabinete de Segurança Institucional, que não cumpre o seu papel. Não cumpre desde o primeiro dia que foi nomeado e todo mundo viu o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Porém, 8 de janeiro eles estavam lá há dias. Não se relevou a coisa, embora o chefe tenha sido demitido. Mas o Gabinete de Segurança Institucional tem que fazer uma limpa nas agendas de todo mundo. E não está fazendo. Não cumpre o seu papel. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira. Agradecemos ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira, um ótimo feriado para você que você merece.